Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de exercícios comentados da disciplina ENG 278. Nesse vídeo, será resolvido o exercício 3.156 do livro do Encropera, sétima edição, que é um exercício que trata da transferência de calor em uma parede plana eletada com geração uniforme de calor. E o enunciado do exercício diz o seguinte: calor é uniformemente gerado a uma taxa de 2 vezes 10 à quinta watts por metro cúbico em uma parede de condutividade térmica de 25 watts por metro Kelvin e espessura de 60 milímetros. A parede está exposta à convecção nos dois lados, com diferentes coeficientes de transferência de calor e temperaturas, como mostrado no esquema. Há aletas planas retangulares no lado direito da parede, com as dimensões mostradas, e condutividade térmica de 250 watts por metro Kelvin. Qual é a temperatura máxima no interior da parede? Então, aqui está representado o esquema com os dados fornecidos. Nós temos a parede com geração de calor, em que um lado dessa parede é aletado e ela está transferindo calor para dois fluidos, no caso F1 e F2. Então, começando, vamos fazer algumas considerações sobre esse problema, sendo elas: regime é permanente, as temperaturas das superfícies da parede são uniformes, a geração de calor na parede é uniforme, não há resistência de contato entre as aletas e a parede, e a transferência de calor na ponta das aletas é desprezível. Bom, então, para uma parede plana, com geração uniforme de energia, ou seja, onde o Q ponto é constante, e com temperaturas das superfícies também uniformes, a distribuição de temperatura pode ser dada pela equação 3.46 do livro, que vem da aplicação da equação de energia para as considerações especificadas nesse exercício. Bom, essa figura 1 mostra a condução de calor em uma parede plana, com geração de calor uniforme e condições de contorno assimétricas. Ou seja, as temperaturas da superfície da parede e as temperaturas e os coeficientes dos dois fluidos são diferentes, que é o caso desse exercício. Então, o que nós precisamos saber para encontrar a temperatura máxima no interior da parede são os valores de TS1 e TS2, que no caso não foi especificado, e precisamos saber também em qual ponto entre menos L e mais L essa temperatura ocorre, ou seja, em qual X. Muito bem. Então, como que a gente encontra o ponto máximo de uma função? A gente deriva essa função e iguala ela a zero. Então, derivando a função t de x, igualando ela a zero e isolando x, nós temos que o x em que ocorre essa temperatura máxima pode ser calculado em termos das temperaturas das superfícies, espessura da parede, condutividade e o fluxo térmico, conforme a equação A. Então, agora que o x máximo está definido, nós precisamos encontrar os valores de temperatura das superfícies. Para encontrar esses valores de temperatura, nós precisamos fazer um balanço de energia nessas superfícies. Bom, então, aqui no esquema, os dados foram omitidos para facilitar a nossa visualização. Podemos observar que, como não há acúmulo de energia, a taxa na qual a energia é gerada no interior da parede é equilibrada pela taxa na qual a energia é removida via convecção nas extremidades. Ou seja, podemos dizer que a transferência de calor que ocorre por convecção entre o fluido e a superfície é igual à transferência de calor que ocorre por condução na parede com geração de calor para ambas as superfícies. Definindo agora essas taxas, nós sabemos que a taxa de transferência de calor por convecção pode ser calculada como o produto entre o coeficiente de transferência de calor convectivo, a área de transferência de calor e o gradiente de temperatura. Nesse caso, como o sentido da transferência de calor foi convencionado sendo da esquerda para a direita, o gradiente de temperatura do lado esquerdo da parede é a temperatura do fluido menos a temperatura da superfície TS1, enquanto que para o lado direito é a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Como o lado direito da parede é aletado, a área de transferência de calor nesse caso é a área total, que é a área associada à área das aletas e à área exposta da base. E essa equação é multiplicada pela eficiência global da superfície aletada, que caracteriza o desempenho de um conjunto de aletas e a superfície base na qual ele está fixado.
Já a taxa de transferência de calor por condução pode ser calculada utilizando a lei de Fourier, sendo o produto entre menos a condutividade térmica, a área da parede e a derivada da função T em x. Para um x igual a menos L, no caso da superfície 1, e para um x igual a L, no caso da superfície 2. Como nós já derivamos essa função anteriormente, podemos então substituí-la aqui e aplicar os valores de x definidos, obtendo dessa forma as equações das taxas de transferência de calor por condução nas duas superfícies. Com as taxas definidas, nós podemos igualar essas equações para encontrar TS1 e TS2. Aqui no caso da superfície 1, a área de transferência de calor é a mesma. Então, essas áreas se anulam e, rearranjando essa equação, nós obtemos a equação B, com as duas variáveis de interesse, que no nosso caso TS1 e TS2, em evidência. Analogamente, para a superfície 2, podemos obter a equação C, ressaltando que, como um lado dessa parede é aletado, as áreas não são iguais. Nessa equação, foi utilizada uma variável auxiliar chamada de A ponto, para não ficar repetindo todos esses termos nas próximas equações. Bom, então agora temos um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Por praticidade, nesse vídeo nós vamos resolver esse sistema por matriz, mas ele pode ser resolvido também por substituição. Resolvendo essa equação matricial para encontrar TS1 e rearranjando seus termos, nós podemos obter a equação D, que é a equação que será utilizada para o cálculo da temperatura TS1. Então, podemos observar agora que todos os valores necessários para a resolução dessa equação estão disponíveis. Então, vamos começar pelo cálculo da variável auxiliar, que é a área total da superfície aletada, dividida pela área da parede, vezes a eficiência global da superfície aletada, etaO. Essa eficiência pode ser calculada utilizando a equação 3.107 do livro, onde N é o número de aletas, AA é a área de uma aleta, AT é a área total e etaA é a eficiência da aleta. Rearranjando a equação, ela fica dessa forma. E agora, para ficar mais claro, nós vamos calcular cada fator dessa equação separadamente. No primeiro fator, a área total aletada pode ser calculada como o número de aletas vezes a área da aleta mais a área da base exposta. Tudo isso dividido pela área da parede. O segundo fator é o número de aletas vezes a área da aleta dividido pela área da parede. Já o terceiro fator a ser calculado é a eficiência da aleta, que, para o caso de uma aleta plana retangular, pode ser calculado como a tangente hiperbólica do fator m vezes o comprimento da aleta corrigido, dividido por m vezes o comprimento da aleta corrigido. O fator m pode ser calculado conforme essa equação, que está definida na tabela 3.5 do livro do Encropera. Então, calculando cada um desses fatores e substituindo na equação, nós obtemos o valor da variável auxiliar, que é de 10,4. Bom, como agora já temos todos os valores necessários para o cálculo da temperatura TS1, podemos substituí-los na equação D, que foi definida anteriormente, para obtermos a temperatura da superfície 1, que é de 92,8 graus Celsius. Com essa temperatura definida, nós podemos utilizar qualquer uma das duas equações do nosso sistema de equações definido anteriormente para se obter TS2. Então, isolando essa variável e substituindo os valores na equação, encontramos que a temperatura da superfície 2 é de 85,9 graus Celsius. Obtidas as temperaturas TS1 e TS2, pode-se então utilizar a equação A, anteriormente definida, para calcular o x máximo. Então, resolvendo essa equação, nós temos que o x máximo é 0,0143 metros, e o sinal negativo indica que ele está à esquerda do nosso ponto central da parede, onde definimos x igual a zero. Então, uma vez que todos os valores foram obtidos, nós podemos finalmente utilizar a equação de distribuição de temperatura,
que é a equação 3.46 do livro, e calcular a temperatura máxima. Substituindo os valores, nós encontramos que a temperatura máxima no interior da parede é 93,8 graus Celsius. Então, para fechar, fazendo uma breve análise dos resultados obtidos, podemos observar que, uma vez que o fluxo térmico volumétrico gerado pela parede é uniforme, a diferença de temperatura das duas superfícies é ocasionada pela transferência de calor convectiva. Podemos notar que, isolando a área de transferência nessas duas equações, o fluxo obtido por área é cerca de 4 vezes maior para o lado da parede não aletada. No entanto, o aumento da área de transferência ocasionado pela inserção das aletas torna a remoção de calor mais eficiente para o lado aletado. E isso é comprovado quando observamos que a temperatura TS2 é menor que a temperatura TS1. Portanto, faz sentido que a temperatura máxima esteja mais próxima do lado da parede não aletada. Bom, pessoal, então é isso. Todo o material utilizado nesse vídeo, ele foi retirado do livro do Incropera, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, 7ª edição.